Essa é a nona reunião da Rebrasne sobre esse tópico de síndrome nefrótica. E hoje a Luciana Feltran, com o auxílio precioso da doutora Vera Benagero, vão fazer uma análise daquela documento de diretrizes de síndrome nefrótica córtico-resistente que foi feito pela IPNA em 2018 e que foi publicado depois em 2020 na Pediatric Nephrology. Então, a Lu, que participou da reunião lá do coisa, ela tem uma intimidade maior com essas diretrizes para contar para a gente como elas são. E a Vera também tem. E está todo mundo também convidado a dar ideias e opiniões durante a apresentação aqui, né? Eu só queria lembrar duas coisas para vocês, né? Nós estamos aqui chegando a um nível dessa atividade em que nós já tivemos 9 aulas. E nós estamos pensando que seria muito interessante que houvesse, vez por outra, uma reunião que fosse discussão de casos clínicos, em vez de uma aula. Assim. E a nossa ideia é que a reunião do mês que vem fosse uma reunião de casos clínicos. E seria muito legal que esses casos viessem não dos serviços da gente aqui da Rebrasne, seria muito interessante que venha da audiência. Então, se alguém tiver um caso que seja interessante, que gostaria de que seja ilustrativo, que gostaria que fosse discutido dentro de um âmbito mais amplo dessas nossas reuniões, fica muito claro, fica bem aberto para encaminhar. Pode mandar para o meu e-mail, pode mandar para o e-mail da Luciana, que a gente recebe, tem que dar pelo menos uns 10, 15 dias de antecedências para que a gente possa discutir o caso clínico enquanto grupo da Rebrasne, né? Não dá para a gente chegar na hora e falar, eu tenho um paciente assim, essa. Mas seria bem legal se alguém quisesse trazer um caso ilustrativo, interessante. E se ninguém trouxer, nós vamos trazer um dos casos que a gente já fez, o exoma, que pudesse ser um caso interessante. Mas o legal seria ter a participação de outros centros também. Então, a gente convida claramente para todo mundo que quiser, tiver interesse, pode submeter os casos, a gente vai escolher um caso, né? Além disso, nós vamos ter também um projeto de pesquisa científica de epidemiologia da síndrome nefrótica em crianças em nível nacional. E a nossa ideia é depois terminar esse projeto com a construção de uma coorte de pelo menos 10 centros. E isso já foi conversado com todos, né, em outras reuniões, e muitos centros mostraram interesse. Então, na próxima reunião do mês que vem, além do caso clínico, nós vamos detalhar como vai ser essa pesquisa e como vai ser a futura coorte. E aí é aberto para todo mundo do Brasil inteiro que quiser participar. É muito importante vários centros juntos para a gente tirar uma fotografia do que é a síndrome nefrótica, tanto incidência, prevalência, quais são os tipos, os fenótipos mais conhecidos, tudo para a gente ter uma informação de qualidade e que possa dar origem a uma coorte a gente está pensando de pelo menos 10 centros que acompanhem os pacientes nefróticos ao longo do tempo, com um protocolo mais ou menos comum e até ligado com os protocolos do exterior, para que a gente possa analisar os dados do Brasil em compatibilidade com os dados da América do Norte e da Europa também. Então, a nossa ideia é da gente dar um pontapé inicial nesse estudo epidemiológico. Então, mês que vem é caso clínico e uma conversa sobre o estudo epidemiológico e futura coorte. Todo mundo está convidado para a segunda terça do mês que vem para a gente fazer isso, né? E agora, sem mais delongas, né? Eu já comi 6 minutos da Lu, né? A Luciana, então, fala, a Vera vai junto e todo mundo está convidado também a se expressar e falar durante... Porque não é uma aula propriamente, né? A Lu vai reportar o que foi e o que são essas diretrizes, principalmente na parte inicial das definições do que é cinefrótica córtico-resistente, o que é resposta parcial, total. Vai lá, Lu, força, obrigado aí, né?
Você está sem microfone, Lu. Habilita o microfone. Aí, boa. Tudo ok? Tudo ok. Tá, então boa noite para todo mundo. Então a ideia hoje é a gente trazer esse tema aí super prático, né, super importante para nós, que é o manejo de crianças com síndrome nefrótica córtico resistente. Tem um monte de gente aqui na tela que eu acho que conhece muito mais a síndrome nefrótica do que eu. Então, a ideia é trazer isso para a discussão, para a gente tentar chegar aí num consenso nosso, do Brasil, da ideia sobre esse manejo. Como esse protocolo é muito longo, a gente colocou essa primeira parte, a parte dos conceitos, para a gente discutir hoje, e a questão de imunossupressão de medicação, a gente pensou de trazer numa segunda etapa, tá bom? Então, a nossa conversa hoje se baseia nessas diretrizes para diagnóstico e manejo da criança com síndrome nefrótica córtico resistente do IPNA, que é da Sociedade Internacional de Nefrologia Pediátrica, que foi publicado em 2020. Então, antes da gente entrar propriamente na discussão da criança com síndrome nefrótica córtico resistente, eu queria trazer só um pouquinho como é que é feito como é que são feitas essas diretrizes, né? Então, primeiro, existe uma normatização para a realização das diretrizes, que é esse RITE, e ele é feito da seguinte maneira. Então, tem um grupo, que é um grupo central, que no caso foi composto por 18 membros do IPNA, composto por nefrologistas pediátricos, geneticista, epidemiologista, nefro de adultos e patologista. Esse grupo central era responsável, então, por fazer escrever as diretrizes. As diretrizes, o esboço dessas diretrizes era validado por um grupo externo, que era composto por 3 representantes dos pacientes, e esses representantes estavam com a responsabilidade de levar esse protocolo para as associações, para as sociedades de pais e de pacientes, e também um nutricionista avaliou depois disso. E depois desse esboço ser validado por esse grupo externo, ele foi revalidado por uma votação, painel de votação, que era composto por 3 a 5 representantes de cada sociedade regional da IPNA. E aí esse grupo utilizava esse método Delphi. Então, para cada recomendação, eles votavam como concordo fortemente, concordo, não concordo nem discordo, discordo ou discordo fortemente, tá? E como é que foi programado, então, essa diretriz? Através desse sistema de Pico Questions, então, eram perguntas em que era levado em conta a população, no caso, crianças entre 3 meses e 18 anos com síndrome nefrótica córtico resistente, era avaliada uma intervenção, no caso, tratamento, um comparador, que no caso era o não tratamento, outro tratamento ou placebo, e o outcome era o resultado, então, final, era criar uma recomendação para diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Então, esse grupo recebia questões pertinentes sobre esse grupo de crianças, sobre essas questões. Essas questões eram respondidas de acordo com evidências da literatura, e depois de um tempo, esse grupo se reunia para discutir essas evidências e chegar às respostas dessas questões formuladas. Como a gente tem uma limitação grande, principalmente em doenças raras, a síndrome nefrótica córtico resistente é uma delas, que existe uma falta de estudos randomizados controlados ou com qualidade metodológica muito forte. Então, depois de cada uma dessas respostas, o grupo tinha que dar um nível de recomendação. Então, nível A, se essas respostas eram baseadas em meta-análises, estudos randomizados controlados, aplicáveis a outras populações. Nível B, se já eram estudos observacionais com poucas limitações, com muitas limitações nível C, e se eram baseados só em relato de casos e opinião de especialistas, a recomendação era D, nível fraco. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que é feito, né, para a gente poder discutir em base nesses guidelines. Então, a gente consegue ver que é um processo super criterioso, mas é um processo que tem limitações, principalmente nas qualidades metodológicas dos estudos, e é um processo que tem que ser muito abrangente, porque tenta buscar uma uniformidade.
Então, a gente não consegue, através dessas diretrizes, levar em conta nenhuma particularidade de nenhum paciente. Então, é de fato só uma linha de conduta, a gente não consegue trazer nenhuma particularidade de pacientes para essas discussões, né? Então, vamos lá. Essas discussões, ele chegou a um organograma de segmento desses pacientes. E a nossa ideia é discutir esse comecinho desse organograma. Por isso que é importante todo mundo participar bastante, tem muita gente que lida com síndrome nefrótica, porque a gente vai tentar discutir um pouquinho os conceitos. Então, se já é difícil a gente ter esses conceitos em serviços diferentes da mesma cidade, imagina pensando no mundo todo. Então, o começo dessa discussão começou pelo diagnóstico da síndrome nefrótica. Então, como que a gente vai considerar, por exemplo, a proteinúria nefrótica? Então, todo mundo considerava só a urina de 24 horas? Dá para fazer o diagnóstico de proteinúria nefrótica só com a relação P/C, proteína creatinina em urina isolada? Em qualquer urina isolada ou só a primeira urina da manhã? Alguns serviços usam só fita reagente, dá para a gente se basear na fita reagente? Então, a primeira discussão começou por aí, e no mundo inteiro isso era muito variável. E aí, então, na busca de literatura e na opinião dos especialistas e tudo mais, chegou-se à seguinte conclusão, que para o diagnóstico da proteinúria nefrótica poderia se usar ou a P/C maior que 2, e que deveria ser na primeira urina da manhã, para evitar o efeito da proteinúria ortostática, que poderia dar algum viés, ou a urina de 24 horas, e o valor aí de 1 grama por metro quadrado dia, que eu fiz os cálculos, dá mais ou menos aqueles 50 miligramas quilo dia, depende do peso, conforme o peso vai aumentando, difere um pouquinho, mas é muito próximo disso, que seria o equivalente a 3 cruzes ou mais na fita reagente. Então, muitos serviços da Europa, principalmente, fazem todo o segmento com fita reagente, mas para o diagnóstico, então ficou combinado, exigido, que seriam esses 2 parâmetros, ou a P/C ou a proteinúria de 24 horas. E aí depois a gente discute no final aí como é que a gente faz aqui no Brasil. Fora a proteinúria nefrótica, ficou então, a gente precisaria de hipoalbuminemia ou edema. Então, eles consideraram porque, por exemplo, alguns países da África relataram que não tinham facilidade de dosagem de albumina, por exemplo. Então, a gente acabou que ficou a proteinúria nefrótica e a hipoalbuminemia ou edema, se não tivesse albumina disponível. Com isso, a gente já seria possível fechar o diagnóstico da síndrome nefrótica. E eles consideraram a albumina menor que 3. Então, a gente começando esse protocolo, feito o diagnóstico, a gente começa com a primeira linha desse organograma. Diagnóstico de síndrome nefrótica em criança, vamos começar com prednisona ou prednisolona, na dose padrão, que é essa dose que a gente está acostumado, 60 miligramas metro quadrado dia, ou 2 miligramas quilo dia, máximo de 60 miligramas por 4 a 6 semanas, depois inicia aquela redução que a gente está acostumado. Com 4 semanas, a gente já consegue ter uma avaliação dessa resposta ao esteroide. Então, se houve uma remissão completa, e a remissão completa ficou considerada uma P/C menor ou igual a 0,2, ou aqui no caso já poderia ser usada a fita reagente negativa ou traço, em 3 ou mais ocasiões consecutivas. E aí a gente fecharia o diagnóstico de uma síndrome nefrótica córtico sensível. A remissão parcial ficou, se a P/C ficasse entre 0,2 e 2, com uma recuperação de albumina, se a albumina estivesse disponível, e se não houvesse remissão, P/C mantendo maior que 2, ou a fitinha reagente com 3 ou mais cruzes, a gente teria então o diagnóstico da síndrome nefrótica córtico resistente. E aí, houve uma tendência bastante importante em que fizéssemos esse diagnóstico com 4 semanas, porque ter o diagnóstico de síndrome nefrótica córtico resistente seria um alerta, um sinal de alerta para várias outras condutas. Então, com 4 semanas, a gente teria a possibilidade de sair atrás de outras condutas, que eu já vou comentar em seguida. Mas foi questionado também essas 4 semanas, porque na literatura tinham trabalhos que mostravam que esticar um pouco mais essa dose plena de corticoide até 6 semanas
trazia um número um pouco maior de pacientes que remitiam. Então, qual foi a saída aí para a situação? Ninguém queria esticar mais tempo de tratamento para não perder tempo para tomar essas outras condutas, e ao mesmo tempo tinha que ter esse maior tempo para algumas crianças a mais terem a chance de responder. Então, optou-se por chamar esse período, essas 2 semanas a mais, de um período confirmatório. Nesse período confirmatório, a recomendação é manter a dose plena de corticoide, mais ou menos pulso de solumedrol. Alguns países entram com o pulso de solumedrol sempre, outros países não tinham condição de fazer pulso de solumedrol. E aí ficou, então, mais ou menos, então, se o país, dependendo da conduta de cada serviço e dependendo da sua dúvida quanto à aderência ao corticoide via oral. Então, na verdade, se não houve uma remissão completa, todo mundo vai fazer 6 semanas de corticoide em dose plena, mais ou menos pulso de corticoide. Mas nesse período já houve a recomendação para começar o tratamento com antiproteinúrico, que é o inibidor de ECA ou bloqueador de receptor de angiotensina, lembrando dos riscos aqui de insuficiência renal aguda, especialmente que o paciente que não está respondendo poderia estar hipovolêmico, da hiperpotassemia e de uma fetopatia. Então, nos adolescentes, lembrar de antes de entrar com essa medicação, de ter a precaução de anticoncepcional ou de maior risco aí para a gestação, avaliar risco de gestação. E nesse período, começaria já a se preparar, então, para uma biópsia renal ou para um teste genético, já engatilhar esse processo, tá? E aí, se esse caso, se eu já chamei de 4 semanas de córtico resistente, se ele responder, se o paciente responder mais tarde, então ficou combinado que ele seria chamado de um respondedor tardio, tá? E fora isso, então, partiríamos então para pensar e programar esse teste genético e essa biópsia renal. Então, para o teste, qual seria então a justificativa para o teste genético e para a biópsia renal? O teste genético, a gente já discutiu outras vezes, mas seria uma possibilidade de um diagnóstico inequívoco, que poderia ajudar tanto na manifestação renal quanto extra-renal, a possibilidade de alguns diagnósticos com possível tratamento, ou pelo menos um retardo da progressão da doença renal crônica, no caso das mutações nas coenzimas Q10. Em alguns casos, se a teste genético saísse um resultado rápido, poderia evitar a necessidade de uma biópsia. Se for feito um diagnóstico com esse teste da síndrome nefrótica monogenética, reduzir o uso de imunossupressores, poderia orientar num possível transplante renal e no aconselhamento genético. E a biópsia, até o patologista do grupo considera que vai caindo um pouco a utilidade dessa biópsia renal em alguns casos. Então, ela seria principalmente para excluir outros diagnósticos, principalmente o caso de glomerulonefrite membranosa. Ela serve, logicamente, para confirmar a podocitopatia, e ela serve para graduar o comprometimento de interstício e de esclerose glomerular, e com isso favorecer o entendimento do prognóstico desse paciente, nesse momento em que a gente está começando aí a tratar a síndrome nefrótica córtico resistente. Eles sugerem toda uma investigação com história detalhada, no exame físico. Eu coloquei só pincelei as coisas que me chamaram mais atenção. Sempre, se você chegou no diagnóstico de córtico resistência sem essas informações, muito importante que a gente tenha, detalhar muito mais a história clínica, detalhar o exame físico, principalmente procurando essas malformações, procurar pela genitália ambígua, avaliar estado puberal, antropometria, vacinação. Na história familiar, detalhar a história de consanguinidade e doenças renais, uma investigação mais ampla de exames laboratoriais, para aqueles, provavelmente a criança já teria boa parte disso, mas se não tiver, completar. As sorologias, para diagnosticar também as causas infecciosas. Eles sugerem que os irmãos façam um exame de urina também, os irmãos do paciente. Exames de imagem, ultrassom, raio-x e eco, e a investigação das outras manifestações renais. Tudo isso para o paciente que não tinha ainda a investigação das outras causas secundárias, possa chegar a essas causas.
Então, a ideia seria a gente discutir hoje até aqui. Então, essas questões relacionadas aos critérios, essas definições, para que a gente consiga tentar, que se a gente não aceitar tudo isso, que a gente consiga discutir isso para criar uma ideia para uniformizar, pelo menos no Brasil, que a gente consiga ter esses casos mais bem uniformizados, até para futuros trabalhos e para a gente contribuir com tudo isso. Eu coloquei a gente discutiu um pouquinho isso, eu coloquei alguns slides a mais, que é para a doutora Vera discutir algumas questões para começar essa nossa discussão de hoje. Então, eu vou passando, doutora Vera, e a senhora discute? Uma coisa, Lu, você botou as letrinhas lá, teve alguma dessas recomendações ou definições que teve o nota A? Teve. Aqui, nessa última, eu esqueci de colocar. Teve na indicação dos testes genéticos e na biópsia renal, nessa conduta o inibidor de ECA que era B, esse período confirmatório foi C, e aqui nas indicações do teste genético, nessa questão que eu coloquei de evitar imunossupressor, do uso do teste genético e da biópsia renal é A. Ok. Agora, o próprio tratamento da síndrome nefrótica, como ele é dito, ele é B, né? Ele é desde 1971, vários estudos aí foram. Começou com isso, foi indo bem e foi ficando, então não tem muita variação disso. Bem, Lu, eu acho assim que a minha parte era só um pouco mais provocativa, vamos dizer assim, né, em relação aos conceitos do IPNA, né, lembrar que existem vários outros também guidelines, aí, orientadores de conduta, né, e todos eles diferem em alguns aspectos. Eu acho que a gente ficou só de chamar atenção aqui, que, por exemplo, para mim, na prática, e eu acho que, assim, para quem lida com síndrome nefrótica, tem a impressão que seja a mesma coisa. Você dizer que um paciente é córtico sensível ou córtico resistente não é um branco e preto, né? Então, como parece na teoria, né, na prática, eu acho assim que é muito difícil a gente sabe muito bem o que é o córtico sensível, mas o córtico resistente, eu acho que a gente tem uma certa dificuldade, é uma nuance aí desse diagnóstico, né? Isso, para mim, leva em consideração que realmente as diferentes intercorrências que a gente pode ter nesse primeiro período da corticoterapia, né, que vão, assim, dificultar esse marco, né, em dizer que o paciente é um córtico sensível, córtico resistente. Assim, o meu depoimento é que eu tenho cada vez mais certeza à medida que o tempo passa, né, e realmente, assim, para mim, 4, 6 semanas para definir todo esse processo de desencadeamento posterior, eu acho que ele é muito curto, né. Pode passar o seguinte, aí realmente era só uma demonstração de que, como essa definição de córtico-sensibilidade, ele é muito variada na literatura, né, tem os mais concessivos, os menos, aí na França, por exemplo, são 8 semanas, são vários, e mais 3 pulsos, né. Eu acho que realmente isso reflete a dificuldade que a gente tem, quer dizer que, embora quando o caso cai dentro dessa perspectiva, em 4 semanas ele respondeu, eu acho que é simples. Se isso não acontece, eu acho que a definição de que é esse paciente, ele para mim ainda é incerta. Eu realmente, assim, não consigo pensar nele como um córtico resistente absoluto. Eu acho que aí a gente teria que ver isso com muitos outros aspectos clínicos. Então, para mim, chama atenção se esse paciente tem função renal normal, se ele tem uma hematúria mais intensa, se ele é um hipertenso grave, enfim, eu acho que tem outros comemorativos para eu realmente ir formando essa ideia do paciente córtico resistente. Aqui é só para lembrar que eu acho que foi dentro do que eu leio de síndrome nefrótica, pelo menos isso foi a única vez que eu vi salientado esse aspecto. Quer dizer, a gente chamaria um paciente de córtico resistente, né, esse é do Nuni, né, do grupo lá do Japão, quando esse paciente apresenta uma proteinúria persistente, apesar dos 60 miligramas por metro quadrado, ou 2 miligramas por quilo, por 8 semanas,
desde que a gente tenha assegurado que ele tenha tido uma boa aderência à medicação e que não tenha tido um quadro de infecção, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o paciente na terceira semana ele pega uma virose, na segunda semana ele pega uma virose, eu não sei que o paciente não responde, o que esse paciente é córtico sensível, ele é um córtico, ele está córtico resistente, mas ele é um córtico sensível, né? Eu acho que na prática, isso acontece com muita frequência. Pode passar, Lu. Aqui, eu acho que é um dado que eu já passei várias vezes. A gente teve a oportunidade, uma época, de fazer um perfil viral desses todos esses vírus que tem aí, adenovírus, polioma, IBV, HHV6, V7, o CMV, porque tinha um grupo da virologia que estava fazendo tanto PCR para sérico e urinário. E eles, então, procuraram a gente se a gente tinha interesse de fazer nos pacientes nefróticos. E a gente fez isso, assim, na população de nefróticos que vinham à vontade. Então, tinha paciente que estava descompensado, tinha paciente que estava compensado, e todos esses pacientes estavam assintomáticos. Então, para nós foi uma surpresa, realmente, embora isso parece que na literatura é comum, inclusive, se a gente tivesse feito um grupo controle, provavelmente seria semelhante, mas 32%, eram 28 pacientes desses 86, eles tinham virúria ou viremia, e tinha alguns que tinham as duas coisas, né, e você vê que realmente é uma variedade aí, né, tinha HHV6, V7, e todos assintomáticos. Então, quando um paciente não responde à corticoterapia em 4 ou 6 semanas, eu não sei se ele está tendo interferência de um quadro viral ali, assintomático, e com isso eu estou já catalogando esse paciente como um córtico resistente, né. Acho que era só isso, né? Esse aí foi um levantamento que a gente fez da nossa casuística, e aqui a gente incluiu somente os pacientes que tinham 5 anos de acompanhamento dentro do nosso serviço, né? E aí a gente comparava o diagnóstico com 8 semanas de terapêutica, e fomos vendo esse diagnóstico, como que era o diagnóstico do médico, à medida que o tempo passava, com 6 meses, com 12 meses ou com 60 meses após. Em laranja, aqui a gente tem os córticos sensíveis, que devia ser na mesma cor, para amarelo lá em cima, e o verdinho é o córtico resistente. Então, aqui a gente mostra que aquele paciente que era córtico resistente 8 semanas, em 6 meses, ele é um número significativamente menor, quer dizer, não, ele não ficou só sensível ao corticoide, mas ele teve a sua proteinúria remitida, né, com outros tipos de terapêutica. Então, de tal forma que depois de 5 anos, daqueles 33 que eram córtico resistentes, só 9 realmente permaneceram resistentes a qualquer medicação, né? Isso, assim, também para desmistificar um pouco, quando a gente pensa em córtico resistência, a gente já pensa no paciente que vai evoluir com resistência a um monte de outras medicações e que vai ter um prognóstico muito ruim. Provavelmente, grande parte desses estão, mas não são daquela forma que a gente imagina o córtico resistente, que evolui de uma forma bastante grave. Acho que é só isso. Parar, então, de compartilhar, para a gente discutir, ouvir um pouco de vocês, comentários aí sobre essas diretrizes e o que a gente podia tentar chegar de consenso aí para os nossos serviços, né? Eu queria que vocês fizessem um comentário sobre o caminho inverso. O indivíduo que é classificado inicialmente como córtico sensível, e com o passar do tempo ele se mostra córtico resistente, que é outro caminho também que existe, né? Então, esse caminho, o que a gente sabe que está sendo muito comentado, com artigos já vários mostrando, é que esse paciente que inicialmente é córtico sensível e com o passar do tempo se torna córtico resistente, é o paciente que provavelmente tem o mecanismo imunológico aí de produção de fator circulante, e é o paciente que com quase mais de 80% de chance de recidiva de GESF após o transplante. Então, inclusive, nesses casos, nem está sendo recomendado o teste genético.
para esses casos, a gente nem, até nesse próprio guideline, eles não recomendam para esses pacientes o teste genético, porque a chance de vir negativo e a chance de ser um fator circulante, o mecanismo de patogênese aí da doença é muito alto. É gozado que eles deram um fator de evidência nível A para fazer o estudo genético no córtico resistente. Mas nesse subtipo de córtico resistente, que era córtico sensível e depois virou córtico resistente, Eu vou até olhar se está nessa recomendação também. prescindiram desse negócio, né? É muito curioso esse negócio. Porque isso já está bem, na literatura, isso já está bem determinado, né? Uhum. É um aspecto muito importante, eu acho, isso, né? Que a gente quer saber quem é o paciente que tem o fator circulante, né? Ninguém sabe quem é o fator circulante e nem como avaliar isso, né? A gente, quando prepara transplante, é louco para saber isso, né? Então, essa é uma dica boa, né? O indivíduo que era córtico sensível virou córtico resistente com o tempo, provavelmente ele deve ter fator circulante. Olha, essa recomendação aqui no guideline está como C. Essa frase em específico, Certo. porque a gente também, foi publicado em 2020, mas a discussão aconteceu no final de 2018, até que todos aqueles processos aconteçam, outros artigos foram saindo, né? E aí, pessoal? Alguém sabe? Oberes levantou a mão. Fala, Oberes. Eu queria 2 questionamentos bem simples, Lu, se houve essa discussão lá. Primeiro, se discutiu se o nível de albumina, 2,5 e 3 gramas por decilitro. Você colocou 3, mas na literatura temos os 2. Outra questão é, no período de confirmação, há alguma sugestão, o que poderia ser mais interessante, enalapril ou losartan, por exemplo? Houve alguma discussão nesse sentido? Só para ter um retorno nesse sentido. Então, do nível de albumina, eu acho que é assim, chega-se num consenso, né, Oberes? Eu, particularmente, acho que não faz muita diferença se tem uma proteinúria nefrótica importante, se está 2,5 ou entre 2,5 e 3. Mas não tem trabalhos que comparam 2,5 com 3. Então, faz um grupo de uma reunião de pessoas e acaba chegando num consenso, maior número de trabalhos, ou o trabalho que tinha um grau de evidência mais forte com 3, e assim que se chegou nisso. Agora, no período de confirmação, inibidor de ECA também fica um ou outro. O que eles colocam é que a gente não associe o losartan com o enalapril, que a gente não use os dois em associação, que teria um risco maior. Mas também não tem, porque não tem trabalho mostrando isso, né? Não tem trabalhos que mostram que um inibidor de ECA é melhor que um bloqueador de receptor de angiotensina e nefrótico córtico resistente na faixa etária pediátrica. Então, acaba sendo um ou outro, e provavelmente, não, se possível, não associar os dois. Vocês acham que no nosso meio, em termos de posologia, enalapril ou losartan, um teria vantagem sobre o outro? E aquisição também? A minha experiência pessoal é maior com o captopril ou enalapril, então eu acabo dando preferência, porque acaba sendo que a gente tem mais facilidade de obter e a gente acaba tendo mais experiência prática. Mas eu não tenho nenhuma recomendação mais científica sobre isso, não. O enalapril tem no SUS, né? E pode ser dado de uma vez só por dia, né? Então, losartan também, né? Emília Soeiro. Oi, gente, boa noite. Lu, uma dúvida que eu sempre tenho é com relação a depois dessa dessa não resposta após a 4ª semana de tratamento em dose plena, se houve algum comentário com relação à diferença entre manter corticoide oral dose plena ou fazer a pulso de metilprednisolona. Você tem algum comentário com relação a isso? Então, aí também, Emília, ficou uma coisa ou outra.
alguns serviços preferem o pulso, mas, por exemplo, tinha um representante de um país da África que falou, não, se pulsoterapia for obrigatório para essa confirmação, nós não vamos conseguir, porque nós não temos facilidade para pulsoterapia. Então, acabava que tinha que ser uma coisa que abrangesse para todo mundo. Então, não podia ser uma exigência a pulsoterapia, para que todos pudessem seguir essa mesma diretriz. Agora, eu acho que uma coisa importante que direciona para a pulsoterapia é a questão da aderência, né? Se há alguma dúvida na aderência ou não. Mas ficou como uma coisa, ou você continua com a dose plena, ou você faz a pulsoterapia. Eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês, porque isso realmente é uma coisa que, assim, eu tenho minha opinião pessoal, mas, assim, vocês sabem que eu já circulei em alguns serviços e, às vezes, as condutas mudam e, assim, eu tenho minha opinião pessoal, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho, se for possível. Olha, Como é que é a experiência de vocês? Na minha opinião, eu praticamente quase nunca faço pulso de corticoterapia, quase nunca, né? Mas um paciente que já tomou 4 semanas, realmente eu tenho um certo receio de fazer um pulso, fazer uma imunossupressão ainda mais intensiva. Então, para mim, a gente sempre mantém a corticoterapia em prednisona. Em relação ao uso da metilprednisolona para a fase dali para frente, ela tem cada vez menos indicações. Então, os estudos hoje de uso da metilprednisolona como uma droga para continuidade do tratamento da imunossupressão da corticoresistência, ela tem cada vez menos seguidor, menos recomendação, vamos dizer assim, menos recomendação, tá? Então, assim, dentro da teoria assim, da literatura, o que eu posso dizer para você é isso. Na minha opinião, também, em termos de opinião, eu prefiro continuar com a prednisona mesmo. Eu queria só voltar na questão Obrigada. Do uso dos IE-Cobra, que isso foi um ponto que eu discuti com a Luciana, né, que eu não sei se eu estou sozinha nessa história, eu vou fazer uma provocação aqui, porque para mim eu fiquei um pouco assim, assustada com a recomendação de que deveria ser feito o IE-Cobra logo após essa corticoresistência da 4ª semana. E quer dizer, a minha justificativa é a seguinte, quer dizer, eu fico muito preocupada quando eu tenho uma criança nefrótica de entre 1 e 3 anos de idade, nesses casos, em geral, albuminemia em torno de 1,1, 0,08, 0,9, né? A gente sabe que ela está numa fase realmente, certamente, de hipovolemia, né? E eu tenho realmente dificuldade eu não uso, na verdade, o bloqueador de enzima nessa situação. A não ser que seja um paciente com síndrome nefrótica congênita, aí realmente eles têm outra abordagem em relação a isso. Então, realmente, quando a gente estava discutindo antes, né, Lu, e a Lu realmente mostrou essa argumentação, eu realmente ainda tenho muita dificuldade em aceitar o uso dessa medicação logo após a 4ª semana, principalmente nessa situação, aquele lactente, né, de entre 1 e 3 anos de idade, com grau de edema muito intenso, hipovolemia muito importante, né, e então, realmente, eu não uso a IE-Cobra nessa situação, eu acho, assim, que é muito arriscado a gente desencadear uma insuficiência renal aguda dentro dessa situação. Não teria muito problema nesse caso que eles definem uma síndrome nefrótica com albuminemia de 1,5, 2, eu acho que aí já realmente a situação é outra, né? Paciente um pouco mais, de faixa etária um pouco maior. Então, eu achei que valeria a pena a gente depois discutir mais esmiuçadamente esse uso eu não sei, eu gostaria de ouvir a opinião aí dos experientes aí, do Óveres, em relação a esse receio, que realmente, para mim, é uma conduta que eu não apoio realmente muito dentro dessa faixa etária, esse tipo de uso.
Tem uma pergunta aqui, enquanto o Obelis vai afiando as facas ali, que está escrito desconhecido. Eu não sei quem fez, mas é uma pessoa que está sem o nome, né? A pergunta é a seguinte: alguém usa Deflazacort? Sei que não está em nenhum guideline, mas uso há muito tempo com resultado similar e com a vantagem de menos efeito colateral, possibilitando usos mais prolongados. Não achei onde levantar a mão. E também não tem nome, mas se pudesse... Experiência só com o uso de uma paciente na minha vida de muitos nefróticos, e que ela tinha um hirsutismo já realmente essencial, primário, e a família viu que parecia que tinha menos efeito colateral, então foi ela a única que usou Deflazacort. Mas o estudo inicial, que foi do Royer, né? Agora esqueci o nome dele, acho que era do Royer. Nunca ele foi, vamos dizer assim, replicado. Aquele estudo dele que mostrava menor efeito cosmético em menor repercussão a nível de crescimento, que eu lembro que era o primeiro estudo dele. Eu acho que saiu só depois mais um, depois de muitos anos atrás, no mesmo grupo, reafirmando isso, mas que eu saiba, esse uso do Deflazacort foi pouco replicado na literatura. Alguém quer falar alguma coisa de Deflazacort? Obelis, você foi chamado. Eu usei já há algum tempo, eu já usei há muito tempo atrás, poucos pacientes, e além disso, daria menos osteopenia também, né? Além de menor efeito mineralocorticoide. Mas depois a gente parou de utilizar. Acho que teve uma hora que saiu do mercado e a gente voltou à PRED. Mas os pacientes tinham resposta similar à prednisolona, né? Roberta Sobral, eu acho que losartana não seria liberado para menores de 6 anos e ECA liberado para qualquer idade, que é uma consideração aí também, né? Sobre nessa discussão de qual é a estratégia de inibir o eixo renina-angiotensina-aldosterona, né? Depois, Priscila Dias. Boa noite, doutora Lu. Foi recomendada dose de pulso com metilprednisolona? Um abraço. Dose. A dose é 30, né? No paper falou a dose, Lu? Oi! Eu vou lembrar se foi... A dose eu acho que é de 30 miligramas por quilo, com máximo de 1 grama mesmo, Lu. Tá, eu não lembro se está escrito a dose aqui. Mas normalmente era isso mesmo, 30 miligramas por quilo, máximo 1 grama. Do metilprednisolona. Eu também, pessoalmente, uso muito pouco, só naqueles casos... Não, é essa dose mesmo, Lu. É, 30 né? miligramas por quilo, máximo 1 grama. Aqui no texto ele coloca, que deve dar mais ou menos a mesma coisa, 500 miligramas, ele já coloca aqui 500 miligramas por metro quadrado, ou 15 miligramas por quilo. É que eles estão com uma tendência atual, o grupo teve muita preocupação o tempo todo em usar a mínima dose de corticoide possível. Tanto que o teste genético, logo o diagnóstico, vamos logo entrar com a neurina, que não é discussão, não é hoje, mas enfim, sempre com essa preocupação de reduzir o uso de corticoide nessas crianças. Então, até a gente sempre usou 30 por quilo, eles já estão falando aqui em 15 por quilo. Eu sou testemunha dessa tendência de diminuir a dose de pulso de corticoide em outras situações também, por exemplo, na indução de transplante, no tratamento de recidiva, que antigamente a gente usava 30 miligramas por quilo e hoje a gente tem caído para 15, 10 até, né? Mas eu concordo mesmo. Bastante imunossupressora, é uma dose já bastante imunossupressora, né? Eu concordo mesmo com 15, gente. Acho que tem que ser mesmo. Acho que 30 é muito também. 1 grama também, se a gente for comparar com adulto, né? Adultos, geralmente, eles acabam fazendo 500 miligramas, né? Lu, nessa parte inicial também cogitou-se a respeito do antihelmíntico, utilizar em que período, já no início, espera alguns dias para o corticoide? Houve alguma discussão? Já que tinha africano e brasileiros? Engraçado, foi muito falado em tuberculose, que eu nem coloquei aqui, mas foi muito falado em tuberculose, mas nada de antihelmíntico. Nada.
que é uma prática que nós utilizamos a larga mão sempre que vamos começar a corticoterapia, né? Que eu acho que é prudência e vale a pena mesmo usar, né? Tem outra pergunta aqui na conversa aqui, que chama Cerqueira Rego, né? Boa noite. Em relação a manter a dose de 60 miligramas por metro quadrado em dias alternados pelas 4 a 6 semanas, ao invés de reduzir para 40 miligramas por metro quadrado após a dose diária, alguém habitualmente faz assim? E continua. E entre enalapril e captopril, vocês veem alguma diferença de resposta? Desconsiderando a melhor posologia de enalapril. Isso já falou um pouco, né? Quem que pode responder isso aí, a questão inicial do corticoide, né? E do enalapril. 60 miligramas de dias alternados pelas 4, 6 semanas, ao invés de reduzir para 40 após... A dose diária. Não deu para entender isso, né? Não sei. Agora, entre enalapril e captopril, é difícil mesurar qualquer diferença de resposta. Eu acho que não tem, não. Você está inibindo diferentes lugares do... É difícil vai ter uma grande superioridade de um sobre o outro, eu acho, viu? Eu não sei se eu entendi essa questão da dose. A ideia é, se houve uma resposta parcial, com 4 semanas, você não reduzir, você manter 60 miligramas metro quadrado, não sei se é essa a pergunta, manter a dose plena até completar 6 semanas. Se com 6 semanas fechou e não respondeu de fato, aí você vai chamar de síndrome nefrótico córtico resistente, e aí você vai entrar com o inibidor de calcineurina e tomar as medidas aí que a gente discutiu. Então, a gente não abaixaria entre 4 e 6 semanas, manteria a dose plena mesmo. Era isso, acho que ela respondeu que era isso mesmo. Ótimo. Tem aqui a Jussara de Uberlândia, lá do bairro do Muarama, lá em Uberlândia. Ela diz o seguinte: eu entendo a importância do teste genético, mas gostaria de saber a experiência de vocês em conseguir... Ela até ligou a câmera quando eu falei no bairro do Muarama. Não é do bairro do Muarama que você trabalha? Você está sem microfone, Jussara. Isso mesmo, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no Muarama. Eu conheço bem, viu? Eu entendo a importância dos testes genéticos, mas gostaria de saber a experiência de vocês em conseguir realizar. Aqui em Uberlândia temos muita dificuldade. Então, nós mesmos, Rebrasne, temos a ideia de realizar. Nós já realizamos, se não me engano, 10 exomas que já foram laudados, tudo. Nós temos no nosso site um formulário para quem quiser colocar lá o paciente. Nós estamos dando nós conseguimos agora um patrocínio que vai dar mais 20 exomas para a Rebrasne. E a gente vai fazer 2. Não dá para ele pagar o patrocínio vai pagar todos os 20 de uma vez, mas vai pagar 1 por mês. A gente vai estar fazendo agora mais 20. Então, nós vamos repescar no nosso banco de dados os pacientes mais graves que têm estágio 5 ou 4 de doença renal crônica, que é os que têm benefício maior, né? Então, a gente vai, se você tiver, Jussara, algum paciente, entra lá no site, bota no formulário de inscrição, que nós já temos lá, 200 pacientes inscritos e todo mundo seria interessante fazer, né? Todos os córticos resistentes seria interessante fazer, mas o preço está caindo rapidamente, né? Mas ainda não está disponível para todo mundo no SUS, né? Mas eu acho que em breve nós teremos isso, né? Paula, até uma questão interessante, estava vendo um guideline indiano, em que ele coloca essa dificuldade de fazer o teste genético, assim, para nós, assim, acho que no nosso Brasil aqui é universal, né? Uhum. Aqui na Unicamp a gente teve até uma certa facilidade, porque a Mara fazia uma triagem, né, de WT1, NPHS2 e NPHS1, mas que agora também está, assim, realmente bem difícil, né, Mara? Tanto porque o laboratório ficou mais de 2 anos aí da pandemia fechado e outros problemas aí que estão se somando, né?
Mas eu acho assim que um dado que é um dado assim na prática interessante é colocar quase o uso do inibidor de calcineurina, né, como um teste terapêutico. Né? Eu acho que a grande parte das vezes, na prática, o que a gente faz é isso. Né? A gente vai começar nesse paciente córtico resistente, a gente vai iniciar a imunossupressão com inibidor de calcineurina, e isso vai valer para a gente como um teste terapêutico, extremamente importante. Inclusive, para mim, na minha conduta, eu deixo, inclusive, a biópsia renal para depois desse teste terapêutico. Tá? Era até minha dúvida, se biopsiava antes ou depois, porque aqui a gente tem tentado biopsiar todo mundo antes, mas é difícil também. Com 12 anos de idade, córtico resistente, é muito fácil ir lá fazer a biópsia. Agora, você pega uma criança de entre 1 e 3 anos de idade, vai ter que fazer uma anestesia para fazer. Lá no nosso serviço é difícil eu conjuminar a radiointervenção com anestesista. Então, na verdade, a gente faz isso levando em conta, primeiro, quase um teste terapêutico com o uso do inibidor de calcineurina. Em geral, a criança pequena vai ser ciclosporina mesmo, e depois a gente vai tomar aqueles passos seguintes. Né? Eu acho que, como a Lu estava falando, a gente vai ter que adaptar a OIPNA aí para a nossa realidade, né? Eu acho que, sim, na prática, a minha conduta tem sido muito mais nesse sentido. Né? A corticoresistência vai para o teste terapêutico. Lógico que a gente faz sempre uma investigação muito ampla inicial, e não é raro você encontrar um paciente que tem um CMV positivo, que tem EBV positivo lá, né? Então, eu acho que ele tem que estar muito bem investigado. E aí ele vai para o teste terapêutico com a inibidor de calcineurina, e depois a gente vai programando a possibilidade dos outros passos. Agora a Vanessa Vitorino está perguntando o seguinte: Luciana, diante do comentado sobre a questão de biópsia renal versus teste genético em pacientes córtico-resistentes, qual a sua opinião diante de somente fazer o teste genético em caso de sorologia prévia positiva para Covid-19? Eu não entendo por que o Covid entrou agora aqui, mas entre você fazer só o teste genético ou só a biópsia, qual a sua opinião? E aí eu quero adicionar mais uma coisa, porque a gente ouve muito a doutora Marlene, que é uma patologista de Uberaba, né, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, quando ela diz que todas as biópsias que ela faz para cinefrótica, ela faz também a microscopia eletrônica. Porque é impossível você ter garantia de um diagnóstico de lesões mínimas sem uma microscopia eletrônica, né? E ela que faz as nossas aqui, sei, ela faz mesmo. Ela faz sim, eu sei. Eu queria saber, Lu, se eles falaram sobre acoplar ou não a microscopia eletrônica na microscopia de luz, nessa conversa aí que teve lá em Mabel. O que foi mais falado lá na verdade, essa questão da biópsia renal estar caindo um pouco a necessidade, na verdade, porque se você faz um teste genético e você fecha o diagnóstico da criança, não precisaria da biópsia, né? Se eu sei que é uma mutação em NPHS1, se é uma mutação em WT1, a biópsia vai me acrescentar o quê? Então, o teste genético seria, se ele saísse rápido, a gente tivesse acesso, ele poderia evitar algumas biópsias. Na minha opinião pessoal também, não muda muito para mim saber se é uma esclerose mesangial difusa, se é uma GESF, não muda muito saber o grau de cronicidade do interstício, porque se eu tiver que tentar inibidor de calcineurina, eu vou tentar de qualquer jeito. Se o paciente for para transplante, ele vai usar inibidor de calcineurina depois. Então, assim, eu pessoalmente não vejo muito valor na biópsia renal, uma opinião pessoal minha. Eu acho que se eu tiver que escolher entre os dois testes, eu daria preferência pelo teste genético. O grande uso, para mim, que eu entendo, é para fazer o diagnóstico de membranosa, que aí poderia se confundir com o quadro e ter uma situação diferente. Lógico que a gente faz a biópsia, a gente ainda usa muito a biópsia, mas se tivesse que escolher entre os dois, eu, pessoalmente, tenderia para fazer o teste genético,
Eu acho que a gente ainda precisa dos dois, são situações específicas, mas eu não acho que a gente mude muito a conduta diante da biópsia, a não ser que venha, né, para descartar uma membranosa, por exemplo. Então, não sei, é uma coisa, eu estou um pouco desanimada com as biópsias, muitas vezes não vem diagnóstico, muitas vezes o material é insuficiente, é um procedimento invasivo, eu não estou descartando, eu acho que a gente precisa ainda da biópsia, mas menos do que a gente imagina, eu acho. Na verdade, né, na verdade, para o diagnóstico, lógico que você vai ter um diagnóstico muito mais de precisão pela abordagem genética, né? Nesses estudos de terapêutica, tem alguns que ainda dão algum valor de prognóstico, acho que como você colocou, comparando GESF e lesão mínima. Né? Então, por exemplo, o Podonete acha que quem tem GESF vai ter o prognóstico um pouco pior do que quem tem lesão mínima. Mas também não seria um dado que você iria usar na conduta do paciente naquele momento. Eu realmente, como eu falei para vocês, eu tenho essa dificuldade, então para mim a biópsia fica depois do teste terapêutico aí com o inibidor, mas existe, eu acho assim, que a importância da biópsia, lembrando aqui, inclusive o Nishik está aqui, seria você ter um material que futuramente pode ser usado para uma análise, vamos dizer, mais sofisticadas, né, em termos de correlação de clínica e histológica, né. Eu até vi hoje no estudo lá do Netuno, que eles fazem agora um score muito sofisticado na biópsia renal e que isso tem uma correlação melhor com a evolução clínica, né, mas, quer dizer, então só para, não, vamos dizer, a biópsia tem importância, acho que tem importância do ponto de vista científico e na análise até do transcriptoma, enfim, coisas mais sofisticadas. Na prática, tenho a sua opinião. E mesmo porque a minha casuística, a gente só faz a biópsia realmente quando a corticoresistência ela é definida depois do uso do inibidor. Uma coisa que ou situações especiais, né? Por exemplo, aquele paciente acima de 12, 13 anos, ou que tem uma hematura muito importante, uma diminuição da função renal, mas ele tem que ter algo a mais, né, para ele incitar a fazer uma biópsia logo no início do Uma coisa que eu concordo nessa questão do teste terapêutico é porque nem o teste genético e nem a biópsia vai impedir que a gente vá para o inibidor de calcineurina, por exemplo, né? Tem relatos de pacientes com determinadas mutações bem estabelecidas e que têm resposta parcial com o inibidor de calcineurina. Então, a gente vai acabar tentando o inibidor de calcineurina, mesmo com teste genético, a não ser que seja uma coisa muito clara, e a gente vai acabar no inibidor de calcineurina, independente do que a gente tenha na biópsia. A não ser que, como o Ogres comentou, o IgA ou a membranosa, né, que você feche um outro diagnóstico. Então, acho que a biópsia, basicamente, seria para descartar outros diagnósticos, porque a gente não deixa de tomar a conduta se for uma lesão mínima, se for uma GESF, se for uma esclerose mesangial, se tiver ou não alteração de interstício, a gente acaba tomando a mesma conduta que a gente ia tomar pela clínica, né? Eu penso assim. Sem também querer citar as fenocópias de síndrome de Alport que aparecem para a gente como se fossem GESF, né? A falta da microscopia eletrônica nos faz conduzir o paciente como se ele fosse um nefrótico e, na verdade, ele é um Alport, né? Nós tivemos na sua tese aqui na Unifesp/Samaritano, nós tivemos alguns casos que foram transplantados e conduzidos como síndrome nefrótica durante anos, transplantados como síndrome nefrótica, cuja análise genética mostrou que eram variantes dos genes COL4, A2, A3, aquelas A5. Então, eu acho que fazer a biópsia é muito importante, mas eu insisto que a eletrônica seria desejável. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não tem feito essa eletrônica, né? Que é um centro grande e não temos feito a eletrônica, né? Faz falta. Tem mais pergunta aqui, gente.
em nossas biópsias, a Jussara, lá de Uberlândia ainda. Fazemos a microscopia óptica, imunofluorescência eletrônica, a Marlene. Achei interessante o teste terapêutico, normalmente biopsiamos antes. Depois a Marjorie Rodrigues diz o seguinte: paciente inicialmente córtico sensível, que depois evolui para resistência. Era córtico sensível e virou resistente. Em vigência de molusco infeccioso. Essa infecção pode justificar a falta de resposta ao corticosteroide? Seria muito arriscado, nesse caso, associar inibidor de calcineurina? Eu nunca vi. Eu entraria, mas não sei. Eu queria ouvir a opinião de outras pessoas. Eu acho só que o fato dele ser córticos, ele é um córtico resistente secundário, né? Aí a ciclosporina não seria a melhor opção para ele, né? Em geral, esses pacientes vão responder, teria um bloqueio melhor aí de célula B para ele. Eu não sei o grau desse molusco, na verdade. Eu te pediria uma opinião aí no infectologista para ver se o uso de... Porque eu acho que ele precisa de uma imunossupressão assim forte, se ele é um córtico resistente secundário, né? Então, a possibilidade dele responder vai ser melhor a um bloqueio mais efetivo aí em célula B, né? Que não seria muito não seria a praia maior aí do inibidor de calcineurina, né? Mas ele teria que fazer uma imunossupressão aí importante. Então, mas eu não sei como que, eu nunca li sobre o molusco se tem alguma repercussão mais sistêmica na hora que você fizer uma imunossupressão mais aprofundada, não sei. Então, precisaria ler sobre isso. Bom, já vai chegando aqui o fim das perguntas. Alguém quer fazer? Paulo, só queria lembrar que a próxima reunião é dia 13 de julho, né? Então, para enviar o caso, deveria ser até o final do mês de junho. É isso. Tá? Só lembrando, quando eu falei no começo, tinha pouca gente, então recordando que, a partir de agora, nosso curso tem um passo também para a discussão de casos clínicos. Acho que é interessante. A gente está convidando as pessoas que cuidam de pacientes que queiram trazer um caso para discussão com o grupo todo, que submetam o caso para a gente, que nem disse a Vera, né, com pelo menos 15 dias de antecedência, que a gente possa debruçar-se sobre o caso, pensar sobre o caso e trazer uma discussão mais organizada. Então, para o mês que vem, dia 13 de julho, é a primeira discussão de casos clínicos. Nós vamos também falar sobre o projeto de pesquisa de epidemiologia que nós obtivemos o financiamento e começa agora no segundo semestre. E só uma pergunta, quem vai para Belém, que está aqui? Eu vou. Eu vou, Paulo. Neide, quem mais vai que está aqui? Eu vou, a Marta, Roberta Sobral, Paloma Caos. Kélia. Também olha vou, aí, Annelise. Emília, Anesi Boa, Uma, Belém. Luciana Cabral. Pronto, eu estou preocupado porque Pequeno Príncipe em peso, olha que legal. Rejane. Isso é bom, porque eu estou preocupado porque nós fizemos esse congresso na correria, né? A gente foi pego, vai ser híbrido, vai ser só por computador ou vai ser... E a sociedade brasileira, de última hora, falou, não, vamos fazer ele presencial, tudo. Então, é legal que vai ter bastante gente, né? A Neide é a Sinara, na verdade, doutor Paulo. Oi, Sinara, beleza. Annelise Uma, fiquei com muita vontade, mas não conseguiremos ir a Belém. Estamos com a equipe desfalcada. A Jussara aqui, que dó. Então tá bom, gente. Vamos terminar? Quem quer fechar aí? Vera, Lu, quer fazer uma fala de fechamento? Antes de fechar, tem que falar para onde que vai mandar o caso, né? O e-mail. Pode ser o meu e-mail. Deixa eu botar aqui. Que aí, ó. Olha lá, pecoquenogueira@gmail.com. E aí a gente recebe até o fim desse mês, né, os casos que eventualmente vieram, nós vamos... Mas mandem casos
cabeludos, né? Que dê uma boa discussão. Se a gente conseguir, se, por exemplo, tiver 3 casos que dê para agrupar, para fazer um só assunto, a gente consegue ter uma discussão melhor, né? Então, não tenham timidez de fazer isso. E continuem botando os casos clínicos lá no banco de dados da Rebras no site, porque nós vamos fazer mais exomas. Daqui para frente, nós vamos fazer mais 20, e eu acho que nós vamos ter mais outros patrocínios depois, viu? Neide, você quer falar? Não é Neide, né? Sinara, você quer falar? Tá com a mãozinha levantada aqui. Não, doutor Paulo, foi só referente que eu vou para o Congresso. Ótimo. Quando o senhor perguntou. Na verdade, já estou aqui. Você já está Estou aí, esperando. Você não vai, você vai ficar aí. Estou esperando vocês. Tá Tá bom. bom? Um beijo, saudades. Então vamos lá, gente. Vamos fechar? Vamos Boa fechar. noite A pra Annelise todos. perguntou sobre mandar o caso. A princípio é livre, né? Não precisa, não tem nenhum modelo, não, Annelise. Pode Mais botar completo no possível para a gente. documento Word com a história clínica, os laboratórios e as dúvidas, né? Onde que o caso é interessante que a gente possa trazer, né? Ok? Obrigada, gente. Boa noite. Então, boa noite a todos. Eu vou parar a gravação aqui e até o mês que vem, até Belém, até daqui 2 semanas, né? Tchau.